queridos! Olá, tudo bem? Estamos entrando então no ponto de desfecho da química geral, que é justamente a parte de reações inorgânicas propriamente dita, e encerra então esse terço de ciclo da química do nosso curso, que contempla obviamente toda a química tida como química geral. Então, nós vamos entrar hoje na parte mais instrumentalizada da química inorgânica, que é a parte onde você vai prever reações, onde você vai ver como isso funciona, e vamos começar justamente por elas. Então, me acompanha, por favor, agora no livro, nosso primeiro tópico aqui do nosso card, que é justamente os tipos de reações inorgânicas. Veja que aqui no livro você tem isso na página de número... ali, prontinho, agora foi 252, exatamente, aqui na nossa aula de número 14. Pois bem, para você entender quais são os tipos de reações inorgânicas que você pode encontrar, primeiro você tem que saber como elas são categorizadas. Quais são, por exemplo, os nomes que nós damos ou as classificações que os químicos dão para os tipos de reações inorgânicas que existem. São quatro, só quatro. E são super simples, perceba. Vamos lá, vamos começar aqui com a primeira, que é muito fácil, que é chamada de reação de síntese. Síntese ou reação de formação. Na reação de síntese ou reação de formação, você sempre vai obter uma substância apenas no produto. Por isso o termo é síntese, pois você vai sintetizar uma substância. Então já deixei ali prontinho para que você coloque comigo. Olha só, no produto você vai obter uma substância. Não pode ter mais do que uma. Você pode ter vários reagentes, 2, 3, 4, independentemente do número de reagentes, apenas uma substância pode ser obtida no produto. Então eu vou colocar um exemplo super fácil aqui de reação para você ver. Ó, vamos supor que você tenha cálcio mais hidrogênio mais oxigênio. Dessa forma. Dando, vamos colocar aqui, CaOH2. CaOH2. Tá vendo? Veja, isso é uma reação química de síntese ou formação. Você tem 3 reagentes, vamos elencá-los aqui para que você possa ver. Tá ali, ó, 3 reagentes, mas independentemente do número de reagentes, você está produzindo apenas uma substância no produto, que é justamente aqui o hidróxido de cálcio. Tá? Então eu vou colocar aqui bem grande para você, um produto. Não pode ter mais que um produto. E o 1 não digo em relação ao número de partículas do produto, tipo você poderia formar 2, 3 hidróxidos de cálcio. Isso não vai interferir na classificação de síntese. Agora a síntese ou formação é chamada, ou assim é chamada, a toda a reação que tem no seu produto final apenas uma substância. Não pode ser CaOH2 mais água, CaOH2 mais, sei lá, gás carbônico. Não pode, tem que ser apenas hidróxido de cálcio, como você está bem vendo ali nesse exemplo. Elas podem ou não ser reações redox. Vou colocar aqui embaixo. Podem ou não ter oxirredução. Neste caso aqui em cima, elas têm oxirredução, porque você está partindo justamente das substâncias na forma simples e obtendo elas aqui em outra forma, como você pode bem ver os NOx representados aqui no quadro. Tudo bem? Então, essa é a síntese, é quando você tem vários reagentes se sintetizando apenas em um produto exclusivamente. Tudo bem? É super fácil. A próxima reação é uma reação muito bonita e bastante comum na química, chamada de reação de análise. E veja que a palavra análise ela tem um sufixo que do grego vem de lysis, a etimologia é grega, lysis, e lysis significa quebra, decomposição. Por isso que você tem justamente como um sinônimo, uma outra palavra para melhor compreender, a análise, a palavra decomposição.
Então, análise é toda e qualquer reação de decomposição, onde você vai ter uma substância e você vai fragmentar, você vai cindi-la. O que é cindir? Dividir. Você vai cindi-la em várias outras. Mas detalhe, você precisa ter apenas uma substância no reagente, que vai ser decomposta em várias outras. Isso é essencial. Então, vou pegar aqui para você ver. Ó, vou fazer dois exemplos bem simples. Um clássico aqui, que é o CaCO3, que é uma reação de decomposição de calcários, né, de sais de calcário, que antigamente, inclusive virou um termo até vulgar, assim, tipo coloquial, eles chamam de calcinação, porque é uma reação na qual você vai obter cal. Então vamos colocar aqui, ó, o cal vivo ou cal quente. Ó, você vai ter ali a reação, você esquenta e pode obter ali então CaO mais gás carbônico. Perceba que aqui você tem um reagente, como tem que ser, só pode ser um reagente, sempre tem que ter um reagente. Então vamos colocar bem grande aqui, ó. Tem que ter apenas uma substância sofrendo decomposição, ou seja, apenas uma substância reagente. Então vamos colocar aqui, ó, um reagente, e você pode ter vários produtos. Perceba que nesse caso aqui você tem dois produtos, mas não necessariamente você pode ter apenas dois, você pode ter vários produtos nessa reação. Tá? Vou colocar aqui dois produtos, só para você ver. Dois produtos. E, repito, a palavra calcinação é empregada para reações onde você tem um sal e você esquenta esse sal a um ponto de decompor este sal. Como os carbonatos, eles produzem muito gás carbônico, produzindo, obviamente, borbulhas, efervescência, então era chamada de calcinação, porque normalmente era obtido junto cal a partir desta reação que você está vendo. Então é um nome que já apareceu em provas. O que é calcinação? Bem devagar, é a decomposição por aquecimento de certos sais. Tudo bem? Agora perceba que nesse caso não houve nenhuma mudança de NOx. Você tem mais 2, mais 4, menos 2, mais 2, menos 2, mais 4 e menos 2. Então o NOx não mudou, ok? Exatamente o mesmo. Só que você pode ter decomposições também, onde vai haver a formação, evidentemente, de NOx iguais a zero, por exemplo, como é o caso da decomposição do sal de cozinha. Vou colocar aqui para você, ó, NaCl pode sofrer uma decomposição, produzindo Na, vou colocar aqui, ó, 2NaCl, por exemplo, Na0, né, aqui, Na0, assim, vou colocar 2Na0 e Cl2, 0. Então, observe que você tem uma substância apenas no reagente, que é o NaCl. Ah, tu é burro, tem 2NaCl. Tudo bem, mas são duas partículas da mesma substância. Então, você tem apenas um componente reagente. Um reagente, assim, e você tem dois produtos. Lembrando que você não precisa ter necessariamente dois produtos, você pode ter 3, 4, 5, vai depender dos componentes, digamos assim, da substância em questão. Tá? Inclusive, ó, deixa eu fazer um outro exemplo para você, tá? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui para mostrar isso, para ficar mais claro para ti. Quer ver uma coisa? Ó, eu vou fazer esse exemplo aqui diferente. Eu vou pegar para você aqui o ácido sulfúrico. H2SO4. Se a gente fizer aqui o processo de decomposição completo, vamos supor que você produz aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você ver, ó, hidrogênio, tá vendo? Gasoso, enxofre, que fica assim, e oxigênio, que na natureza é O2. Pronto. Então você teve 3 componentes no produto e partiu, obviamente, de um componente apenas no reagente, como eu lhe falei.
Então, isso é uma decomposição. É uma reação onde você sempre vai partir de uma substância reagente, e vai produzir vários produtos a partir dela. Ou seja, vai decompor esta substância. Vai fragmentá-la. Tudo bem? Aqui você tem 3 produtos. Só para você ter um exemplo um pouco diferente, né? Para a gente poder discutir mais isso. Ah, professor, eu não entendi calcinação. Calcinação é quando você obtém a partir de um sal os seus óxidos formadores, as substâncias, enfim, geradas a partir desse sal. Aqui embaixo você não tem uma calcinação. E a calcinação ela é feita somente via aquecimento. E isso eu vou comentar agora com você. Antes de falar especificamente do aquecimento, deixa eu só mostrar aqui para ti, ó, os NOx de cada elemento. Ó, o hidrogênio vai para 0, 0 e 0. Então, ali você teve oxigênio e enxofre vão todos para 0. Aqui embaixo você teve uma reação de oxirredução. Em cima, não. Por isso, nas análises, você pode ou não ter uma reação redox. Tá bem direitinho, ó. Podem ou não ser reações redox. Tudo bem? Então isso é bem importante salientar. Agora, veja que a primeira, de novo, a gente chama de calcinação, que é uma reação onde você pega um sal e esquenta. Você faz isso por intermédio do aquecimento, do calor. Como quando você pega fermento, por exemplo, químico, e você, a partir do fermento químico, você coloca ele no forno e o aquecimento do forno faz com que ele produza gás carbônico e se decomponha. Isso a gente chama de calcinação, feito a partir de calor. Agora, o de baixo só poderia ser obtido desse jeito por intermédio de eletrólise, por corrente elétrica. Eletricidade. Então, a forma como você decompõe gera uma análise diferente da outra. Você pode decompor de 3 formas, basicamente, diferentes. Deixa eu colocá-las aqui para você, ó. Você pode fazer a decomposição por calor. É bem fácil, tá? Só que são nomes que às vezes aparecem e aí confundem o aluno. Se for calor, a gente chama de pirólise. Tá? Quando você esquenta, pois, como é o caso da calcinação, você faz com calor, você bota no forno uma pedrinha e essa pedrinha vai queimando, queimando, queimando até que ela se decompõe. A gente chama esse processo de decomposição por piro, por fogo, por aquecimento, de pirólise. Pode ser também com corrente elétrica, daí você chama de eletricidade, eletrólise. Ó, se for com eletricidade, você chama de eletrólise. Assim, tá? Eletrólise, que é a decomposição por intermédio, obviamente, da ação da eletricidade. Se for com luz, mas e pode? Sim, as fotografias normalmente elas sofrem fotólise, as garrafas de vinho e de cerveja normalmente são opacas para que se evite a fotólise, ou seja, a quebra por ação da luz de algumas substâncias que estão dentro destas bebidas. Então, a partir da luz, você chama de fotólise, dessa maneira. Então, estas são as formas de quebrar substâncias mais comuns, por calor, por eletricidade ou por luz. Todas elas vão gerar reações de análise, ou seja, de quebra, onde você vai quebrar substâncias. E, reitero, mais uma vez, o que é calcinação? Calcinação é a pirólise de sais, quebrando estes sais em seus respectivos óxidos. O nome é calcinação porque era a maneira com a qual antigamente se obtinha cal virgem. Você pegava o calcário, que é super comum e abundante na litosfera, esquentava e obtinha gás carbônico e cal virgem, que é o óxido de cálcio. Então, calcinação, 2 pontos. É a análise por meio do aquecimento, ou seja, a pirólise de sais. Você pega um sal, você bota no forno, esquenta
e você tem os seus óxidos formadores, por exemplo. Tudo bem? Então, reações de análise são reações onde você sempre vai partir de uma substância reagente e vai obter vários produtos, 2, 3, 4, vai depender do tipo de análise que você vai fazer. Mas, independentemente disso, sempre você partirá de um reagente apenas, podendo ou não ser reações redox. Tudo bem? Então, elas podem ou não ser reações redox. A simples troca é uma reação bem interessante, então você já viu ela logo no início da aula de inorgânica, lá na aula de número 12, você fez uma reação para você ver, onde eu coloquei ali ácido no metal, e aí houve toda uma reação, produção de gás, então é uma reação bem bonita, onde uma substância simples substitui a outra, ou seja, uma substância troca os ligantes e acaba substituindo o lugar de uma segunda substância. Como assim? É bem fácil. Vamos completar primeiro as lacunas e eu mostro para você. São reações onde ocorre a substituição de uma substância simples, que é aquela substância formada por um mesmo elemento, por outra substância simples. Dessa maneira. Por isso o nome é simples troca. Você tem uma substância simples no reagente e nos produtos essa substância deu lugar a outra substância simples. A reação mais popular que tem de simples troca é a reação que o professor já mostrou para você, vai colocar de novo agora. Só que é a reação entre metais e ácidos. Metais e ácidos se dão super bem. Por quê? Vamos lá. Quando você pega um metal como esse que o professor fez de exemplo, que é o magnésio, ele é uma substância simples, e ele reage com um ácido, como por exemplo o ácido sulfúrico. Perceba que o ácido sulfúrico ele tem o hidrogênio, né? Que é facilmente removível, pois ele é um átomo muito fraco. Então, o que vai acontecer aqui é uma troca de lugares. O magnésio vai trocar de lugar com o hidrogênio e vai acabar substituindo o hidrogênio nesse processo. Veja que agora ele está junto com o sulfato, formando sulfato de magnésio, e aí você se pergunta, tá, mas e onde está o hidrogênio? Ó, o hidrogênio está aqui do ladinho, formado nessa reação. Então, veja que antes você tinha uma substância simples. Magnésio, substância simples. Ok? Simples. Depois que a reação aconteceu, você tem outra substância simples. Então, eu vou chamar de substância simples 1, e ali do lado eu vou chamar de substância simples 2. Tá vendo? Ó, substância simples 2. Então é uma outra substância simples. Houve uma troca dessas substâncias.
E nessas trocas sempre vai acontecer uma oxirredução. Perceba os NOx de todos os participantes e perceba que o magnésio sofreu uma reação de oxidação e o hidrogênio sofreu uma reação de redução. Tudo bem? Então, pessoal, é bem fácil mesmo. Se você perceber no livro, existe uma tabela de tendências, como você pode ver, que pode parecer ser algo muito confuso, né? Porque essa tabelinha ela mostra para você a ordem de descarga ou de tendência. Tipo, quem é que tem maior tendência em substituir quem? Só que isso não é mais trabalhado aqui dentro dessa parte. A gente trabalha mais isso numa matéria chamada eletroquímica, onde ao invés de ter que decorar essa tabela, todas as provas atualmente dão para vocês essa tabelinha na forma de números chamados de potenciais de redução e potenciais de oxidação. Então fiquem bem tranquilos, não há necessidade de decorar isso. Isso era antigamente, hoje em dia ninguém mais cobra essa série de descarga, digamos assim, ou de tendência em reação de simples troca. Só para comentar por alto, assim, você percebe que é uma escala decrescente. Então, esses metais aqui, eles têm a maior tendência em sofrer a simples troca, ou seja, sofrer oxidação, do que esses metais aqui, né? Porque se é decrescente, começa alto, termina baixo. Então, o que significa? Quando você usa a expressão metal nobre, são metais que não têm tanta facilidade, ou seja, tem muita dificuldade, diga-se de passagem, de perder seus elétrons, de sofrer oxidação. E esses metais nobres você pode perceber aqui no cantinho, ó, tipo ouro, platina, enfim, paládio e assim por diante, prata, mercúrio, são justamente metais que têm uma baixa tendência em oxidar. Certo? Mas, de novo, você precisa decorar isso? Isso é relevante para a sua prova agora, nesse momento? Não. A única coisa que é muito importante é lembrar que nessas reações de simples troca, uma das mais populares, sem dúvida, é a reação entre os metais e os ácidos, onde os metais trocam de lugar com hidrogênio, produzindo hidrogênio gasoso. Exatamente como a reação que o professor acabou de mostrar para você aqui, e fez na prática para você ver, certo? Então, uma reação de simples troca é uma reação na qual no reagente você tem uma substância simples e no produto você tem uma outra substância simples. Então, as substâncias simples foram trocadas. Por isso, simples troca. E elas sempre serão reações redox. Sempre. Se não for redox, não é uma simples troca. Porque sempre nesse processo de mudança de substância simples, se você tinha uma substância simples e depois tem outra, é sinal de que estas substâncias sofreram oxidação e redução. Por quê? Porque toda substância simples, eu acredito que estejas lembrado, sempre sofrerá ou oxidação ou redução. Porque uma substância simples é uma substância neutra, tem obviamente carga igual a zero. Tudo bem? Então isso é bem importante. Simples troca ou deslocamento é uma reação onde uma substância simples desloca outro átomo e acaba gerando uma nova substância simples. Então é uma troca de substâncias simples. A mais popular é a reação entre os metais e os ácidos, onde os metais trocam de lugar com o hidrogênio. Tudo bem? E por último, as reações de neutralização, que são as mais populares duplas trocas que existem, que são, de fato, as duplas trocas, que são reações onde ocorrem trocas de íons. Então, os pares iônicos trocam de lugares. Os cátions trocam de lugar entre si e os ânions trocam de lugar entre si. Então, é uma reação bem popular e bem fácil, onde nunca vai haver oxirredução, isso é importante. Por exemplo, vamos pegar aqui o NaCl mais o NaOH mais HCl. Vamos dar uma olhada nos íons dessas reações. NaOH é Na+, e OH-.
HCl é H+ e Cl-. Quando essa reação acontece, perceba que você vai produzir ó, NaCl mais água, HOH. Note que os íons continuam exatamente os mesmos. A única coisa que aconteceu foi uma troca de pares. Agora você vai ter este cátion com este ânion e este cátion com este ânion. Tá vendo? Então você só trocou os pares. Ó, Na+ com o Cl- e o H+ com o OH-. Então houve apenas uma troca de íons, de pares iônicos, por isso que é dupla. Você tinha uma dupla de íons e uma dupla de íons. Eles apenas trocam de lugar entre si. Só isso. É bem fácil e veja, nunca vai haver oxirredução aqui. Jamais. Nunca serão redox. Porque os íons continuam exatamente os mesmos, exatamente iguais. A única coisa que acontece é uma mudança de pares iônicos. Só isso. Tudo bem?